Oi gente, tudo bem? Nós vamos começar agora aqui na capa 7, em Química A, o conteúdo da aula 47. Nós vamos falar sobre a constante de ionização, que também podemos associar com força dos eletrólitos. Quando eu falo de eletrólito, eu estou dizendo daquilo que eu posso dissolver dentro da água e aumentar, ou vamos assim dizer, fazer com que a capacidade de condução de eletricidade da água seja acentuada. Se você se lembrar, a água pura não conduz eletricidade, mas a água, curiosamente, tem um processo de autoionização que permite uma certa passagem de corrente elétrica. E essa passagem pode ser potencializada quando a gente coloca algum tipo de eletrólito. Dependendo do tipo de eletrólito, nós temos um valor bastante expressivo para essa constante, que é exatamente a constante de ionização. Essa ionização pode se dar a partir de eletrólitos como ácidos e bases. Os ácidos são componentes moleculares e as bases são componentes iônicos, né? Uma vez que os ácidos trabalham com compartilhamento de elétrons e as bases com a transferência de elétrons, uma vez que existem metais e ametais envolvidos na sua composição. Então, para entender em linhas gerais a constante de ionização de um ácido, eu tenho aqui um ácido genérico, HA, lembrando que é ácido tudo que começa com H e não é água. Um HCl, H2SO4, HNO3 são ácidos. H2O é água, portanto não é um ácido. Então, quando um ácido é ionizado, ele vai liberar esse H+. Você já sabe dizer quando um ácido é mono, di ou tri. Então, se for, por exemplo, um H2SO4, é um diácido, ele vai liberar 2 íons H+. Então, nós teremos um 2H+, mais SO4 2-. Mas aqui nesse ácido genérico é um H+, com um A-. Lembrando que esse A- é a parte do ânion. Então, quando nós falamos de constante de ionização, é muito semelhante à constante em termos de concentração que a gente viu ali nos equilíbrios químicos, que é nada mais do que concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Aqui nesse caso, concentração de H+, vezes concentração de A-, dividido pela concentração de HA, ou seja, aquele ácido genérico. Lembrando que isso também vale para quando for uma base. A diferença é que em vez de Ka, constante de ácido, eu teria um Kb, constante de base. Aqui um exemplo bem simples, o nosso ácido carbônico, ele está sendo dissociado em etapas. Na primeira etapa, libera um H+. Tirando um H+ desse HCO3, o que nos sobraria seria um HCO3-. Aqui H2CO3, na verdade. Se eu tirar o outro H+ daqui, vai nos sobrar apenas o CO3 2-. 2- porque eu tinha 2H+. Para que ficasse eletricamente neutro, nós temos 2H+, portanto. Então, nós vamos perceber que nós temos uma constante parcial 1 e uma constante 2 para essa ionização do ácido carbônico. E nós vamos perceber que a constante de ionização 1 ela é muito maior do que a constante de ionização 2. Como eu disse anteriormente, isso também se aplica às bases. Aqui nós temos uma base que é hidróxido de amônio, o NH4OH. Lembrando que toda base se dissocia, ou melhor, se dissocia em OH- e uma parte do cátion, que é aqui representada pelo NH4+, com esse O-. Fazendo aquela mesma ideia, NH4+, sua concentração vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração de NH4OH. É assim que você pode determinar a constante de dissociação dessa base. A força do ácido está intimamente ligada exatamente a essa constante de ionização. Então, aqui nós vamos ter, quanto maior o estado de ionização, maior vai ser, ou melhor, vai ser mais forte possível aquele ácido. Exemplos de ácidos fortes: o HCl, nós temos como um hidrácido muito forte, nós temos alguns outros ácidos, por exemplo, o bromídrico, o iodídrico, o flúor, o ácido fluorídrico, ele é considerado moderado, fraco, e aqui o HCN, o ácido cianídrico, extremamente fraco. Você vai perceber que os íons, quando dissociados, ou melhor aqui, ionizados, vão estar em muito maior concentração
do que o próprio ácido não ionizado. Então, portanto, é assim que eu posso prever que esse ácido ele é muito forte. E ainda nós temos aquela regrinha. Se nós tivermos uma constante de ionização ou uma quantidade de ionização de até 5%, nós temos um ácido fraco. Se essa ionização for superior a 50%, nós temos um ácido moderado. Se ela for muito próxima de 100, um ácido bastante forte. Se ele for um oxiácido, ou seja, aqueles ácidos que têm o oxigênio na sua fórmula química, você pode fazer uma continha bem simples. Subtrair o número de oxigênios pelo número de hidrogênios e você vai obter valores. Se o valor que você encontrar for igual a 0, esse é um ácido fraco. Se for um valor igual a 1, nós estamos falando de um ácido fraco, ou melhor, de um ácido moderado ou de um ácido médio. E se nós tivermos um valor 2 ou 3, é um ácido extremamente forte. Você pode estar pensando aí exemplos de ácidos que sejam fracos. Oxiácidos, o HClO, o ácido hipocloroso, você vai fazer um oxigênio menos hidrogênio vai dar 0, é um ácido fraco. Um H2SO4, por exemplo, 4 menos 2 é igual a 2, é um ácido forte. Um HNO2, um ácido nitroso, nós teríamos um 2 menos 1, ou seja 1, então, portanto, teríamos um ácido moderado. Aqui nós vamos ter uma dedução da nossa constante de ionização, que é feita a partir de uma concentração inicial. É gasto uma porcentagem dessa concentração inicial, portanto, é isso que vai estar referenciado no equilíbrio. Como a gente nunca tem produto em estágios iniciais, obviamente, a partir do que é gasto, é formado, e, portanto, esse é o equilíbrio. Mas o que interessa realmente daqui é que você saiba utilizar essas duas expressões aqui. A primeira, para monoácidos considerados fortes. Então, nós temos alfa como sendo a constante ou o grau de ionização do ácido, geralmente atribuído em porcentagem, vezes a concentração inicial dele, dividido por 1, menos essa porcentagem. Lembrando que, como estou falando de porcentagem, se você ver lá 5%, você precisa dividir 5 por 100 e trabalhar com o valor decimal. E se por acaso esse valor dessa constante de alfa for menor ou igual do que 5%, você vai usar essa expressão aqui, é igualzinha a de cima, só que a gente suprime a parte de baixo, que é o 1 menos alfa, ou seja, por que eu tirei a parte de baixo? Porque se o ácido é tão fraco, o valor de 1 menos aquele valor é irrelevante, não vai causar muita diferença nessa constante, portanto, não faz sentido eu ter a parte de baixo para um ácido fraco. A mesma coisa vale para a base também, onde nós temos a constante de dissociação para a base também, que às vezes pode ser dita constante de ionização. A diferença é que, em vez de olharmos para o H+, a gente vai olhar para o OH-. E aqui nós vamos ter apenas 2 exercícios na apostila para fazer. Aqui nós temos uma tabela com 4 ácidos e os valores da constante de ionização. Analisando pela tabela aqui, nós temos que o HClO4 tem um valor bem elevado, não foi nem informado. O HF 3,4 vezes 10 a menos 4. Esse é o ácido acético presente no vinagre, 1,8 vezes 10 a menos 5. E o ácido cianídrico, 4,9 vezes 10 a menos 10. A letra A perde que a gente determine o valor da concentração de H+, na solução desse ácido, que é o primeiro, nosso ácido perclórico, que hoje a concentração dele é de 0,5 mols por litro. Se já está dizendo para a gente que essa constante de dissociação, de ionização do ácido perclórico, ele tem um valor bem elevado, é correto dizer que esse é um valor próximo de 100%. Então, ele tem ali um valor próximo de concentração de H+, exatamente desse 0,5 mols por litro. Então, a gente não precisa fazer nenhum tipo de cálculo, uma vez que o valor já é considerado praticamente 100% ionizado. Na letra B pergunta qual é o ácido mais fraco da tabela. É só você olhar os valores. Aquele que tem a constante de dissociação, de ionização do ácido mais fraca, é portanto o ácido mais fraco em questão. Aqui não tem nem o que se discutir. Você vai olhar pelos valores do expoente negativo. Lembrando que o expoente negativo não está dizendo para você que o número é negativo, está dizendo para você que o número é decimal.
quanto maior o valor numérico negativo no expoente, maior a quantidade de casas decimais, portanto, menor o valor, mais fraco o ácido em questão. Aqui já vou te dar a resposta, é o ácido cianídrico. No exercício 2, esse você vai ter que pensar um pouquinho e eu vou te ajudar. Aqui fala que o ácido nitroso é um ácido fraco. Então, daquelas duas expressões lá de cima, você vai usar a segunda, que é exatamente essa daqui, só para te lembrar. A constante de ionização do ácido é α² vezes a concentração inicial. E aqui ele diz que esse ácido é perigoso porque ele pode induzir mutações gênicas, seja nos nossos cromossomos e afins, e uma solução de uma concentração de 1 mol por litro desse ácido possui 2%. O que quer dizer 2%? 2 dividido por 100 de moléculas ionizadas. Calcule a concentração em mols por litro do H+, e do N2-, que é exatamente a parte do ânion desse ácido. E ainda pede para você determinar qual é a constante de ionização desse ácido nitroso. Então é muito simples, você já tem o valor dessa ionização, o grau de ionização, que é 2%, você tem o valor da concentração dele, é só aplicar naquela fórmula. E também, a partir disso, sabendo que ele é um ácido fraco, eventualmente a concentração de H+, e de NO2- é um valor bem pequenininho, considerando que quase nada desses dois componentes vão ser ionizados, devido à sua, entre aspas, fraqueza. Resolveu os dois exercícios, você vai pegar o caderno de exercícios aí, vai abrir lá no capítulo 37 e resolver a tarefa mínima, os exercícios de 1 a 5. Procure resolver os exercícios sem apelar para o plural ou para a resposta no final da apostila. Tente fazer sem constar os valores. É claro que se você tiver dúvida e dificuldade, você pode olhar a resposta, mas não use isso como uma base de referência ou mesmo para que você ganhe tempo e resolva o exercício sem se dar o trabalho de raciocinar ou tentar fazer ele. Se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, na aula seguinte a gente tira essa dúvida e resolve o exercício.